Boa noite a todos. Me chamo Alfredo e moro em uma dessas casas populares que o governo cede para famílias que moram em área de risco. Antes disso acontecer em nossas vidas, não tenho vergonha de dizer, morávamos em um terreno invadido, que ficava às margens de um esgoto a céu aberto. Nunca tivemos uma vida fácil. Até mesmo fome meus pais por muitas vezes passavam. Mas para mim e meus irmãos, nunca faltou o pão. Meu pai sempre foi muito trabalhador e manteve de todas as formas possíveis a nossa família em pé. Mas infelizmente acabou falecendo há um bom tempo atrás. Foi descoberto que ele estava cometido de uma doença que aos poucos minava suas forças. Ele foi decaindo, enfraquecendo, dia após dia, até que chegou ao ponto dele não conseguir levantar mais de sua própria cama. Depois de todos estes acontecimentos, acabei enfrentando a vida ao lado de minha mãe. Eu a ajudava a manter as coisas em casa, pois sozinha ela também não iria aguentar. Prestem bem atenção no que vocês vão estar ouvindo neste canal. Antes de todo este acontecimento em minha vida, eu era uma daquelas pessoas incrédulas. Acreditava somente em coisas concretas, coisas comuns e que faziam parte do nosso dia a dia. Mas por final, acabei me surpreendendo com tudo que presenciei. Sempre depois do meu dia de trabalho estar cumprido e eu já estar em casa, eu gostava de sair andar um pouco pelas ruas do pequeno vilarejo que eu morava. E como eu fazia isso com uma certa frequência, acabei conhecendo e também fazendo algumas amizades naquele lugar. Com isso, as minhas saídas à noite vinham aumentando. Sempre nos finais de semana eu já tinha um ponto de encontro para estar com os meus novos amigos. Era uma pequena lanchonete que tinha não muito longe da minha casa. Lembro-me bem, era uma tarde de sexta-feira quando eu cheguei em casa depois de um dia bastante cansativo. Então logo entrei em casa. Lembro-me de ouvir uma conversa sem pé nem cabeça. Minha mãe e uma das vizinhas que moravam ao lado de casa conversavam sobre uma suposta criatura que tinha sido avistada andando na rua que passava em frente à nossa casa. Muitos falavam que era apenas um cachorro sarnento. Outros diziam que era um burrico bastante magro e desnutrido. Mas também existia aqueles que diziam que o inferno tinha aberto suas portas e que o que rondava as ruas durante a noite próximo à nossa casa era um famigerado lobisomem. Por mais que eu não acreditasse em tal superstição, acabei ouvindo a conversa de minha mãe com aquela senhora. A vizinha falava sobre a porteira de uma fazenda conhecida como Porteira Alta. Ela também dizia que depois que aquele ser que passava por nossa rua chegava até a frente desta porteira, a mesma a pulava e sumia em meio ao campo e à escuridão. O mais inacreditável de tudo isso para mim era que não eram 2 ou 3 pessoas que falavam sobre tal ser, mas sim boa parte do pequeno vilarejo que já tinha ouvido ou até mesmo visto a tal criatura. Devido a todo o falatório que vinha aumentando no vilarejo que morávamos, minha mãe também passou a me recomendar muito durante as tardes que eu saía. Ela pedia para que eu não ficasse até muito tarde na rua. Eu nem ao menos dava atenção para seus pedidos, pois eu não acreditava em tal coisa e achava que esse tipo de conversa
era somente para colocar medo no povo. Mesmo ela tendo tanto me pedido, continuei com minhas saídas nos fins de tarde, principalmente nas sextas-feiras. O meu destino sempre foi o mesmo caminho, ou seja, até a lanchonete onde me encontrava com meus amigos. Lembro-me que da minha casa até a lanchonete, eu caminhava por alguns minutos. Também passava pela frente da tal porteira alta e logo chegava no meu destino. Mas então, em um fim de tarde de sexta-feira, depois de chegar do trabalho, fui direto tomar um banho. Aquela sexta-feira era especial para mim, pois já fazia alguns finais de semana que eu vinha proseando com uma bela mulher. Ela se chamava Miriam, e aquele dia eu tinha decidido que a pediria em namoro. Então tomei um banho para tirar o cansaço do corpo e me arrumei. No momento em que eu estava saindo de minha casa, minha mãe veio até mim. E depois de muito me recomendar, eu acabei falando que esses comentários só poderiam ser coisas de gente que não tinha o que fazer. Também acabei não dando a chance dela ao menos terminar o que estava falando. E garrei o meu destino. Este caminho que eu sempre fazia era muito tranquilo. As noites sempre eram pacatas. Lembro-me que era um retão e lá no final existia uma curva, bem na tal porteira alta. Passando a porteira era só caminhar mais uns 15 minutos e chegava no destino. Não sei explicar o porquê, mas depois que saí de casa, enquanto eu fazia o caminho, comecei a pensar nos comentários que haviam surgido. E no momento que notei que me aproximava da porteira alta, acabei vendo um homem bastante alto parado na entrada da porteira. Por já ser muito tarde, e devido às luzes da rua serem amareladas e fracas, não consegui ver quem era. E foi neste momento que pensei que o povo deveria estar confundindo aquele homem com algum animal nas madrugadas. Mas tão logo passei pela porteira, no exato momento em que eu passava pela sua frente, olhei para dentro do terreno e não vi nada. Havia somente o trecho de uma longa estrada que mais parecia um carreiro, com muitas árvores por toda a extensão do caminho. Também não dei muita atenção, simplesmente continuei meu caminho e logo cheguei no meu destino. Miriam já estava à minha espera e ao me aproximar dela fui recebido por um lindo sorriso. Meus amigos também estavam lá e sabiam das minhas intenções com Miriam. Por este motivo, eles ficavam de longe somente observando e jogando sinuca. Depois de muitas conversas e algumas bebidas, eu e Miriam aproximamos as cadeiras e ela se encostou em mim. E foi neste momento que eu a pedi em namoro. E ela aceitou o meu pedido. Para comemorar, bastou que meus amigos notassem a nossa aproximação. Lembro-me deles falarem viva o casal. Logo, logo teremos casamento. Era fácil notar que tanto eu como Miriam se encontrávamos felizes. Então, depois de alguns minutos terem se passado, eu acabei notando que da mesma rua que eu tinha vindo, alguém vinha na mesma direção que eu estava. E tão logo chegou e entrou no recinto, passou por todos nós, mas a mim acabou olhando de canto. Era um homem bastante estranho. Sua pele era pálida. Seus olhos eram amarelados. Parecia uma pessoa doente. Aquele homem foi até o balcão, pediu uma pinga e lá ficou por um pequeno tempo. Mesmo eu estando de mãos dadas conversando com Miriam e meus amigos,
Da onde eu estava, eu notava que aquele homem não olhava em direção alguma e também não expressava nenhuma reação, sempre com a sua cabeça baixa. Parecia que ele olhava somente dentro do seu copo de bebida. E tão logo ele terminou de beber, ele se levantou. E no momento em que passou pela mesa que eu me encontrava, colocou a mão sobre seu rosto como se estivesse limpando a sua boca. E me olhou de canto. Então levantou um curto sorriso e continuou seu caminho. Depois de algum tempo perguntei para os amigos e o dono do estabelecimento se alguém já tinha visto aquele homem ou o conhecia. Ninguém nunca tinha o visto pelas bandas. As horas vinham se passando despercebidas e quando me dei por conta, já era próximo à meia-noite. Antes de fazer o meu caminho para casa, acompanhei Miriam até a sua casa, que ficava em uma direção oposta ao caminho que eu tinha que fazer. Depois de acompanhá-la até a frente de sua casa, me despedi dela e garrei o meu rumo. Enquanto eu caminhava pela rua, bastante tranquilo e sorridente, acabei escutando como se alguém me chamasse por 3 vezes. Mesmo olhando na direção que eu acabei sendo chamado, eu não via ninguém fazendo o mesmo caminho que eu fazia. Eu sabia que aquilo podia não ser coisa boa. Então tomei a decisão de apressar os meus passos. Então, quando faltava pouco menos de 30 metros para chegar na porteira grande, notei que tinha como se fosse uma sombra do lado da porteira. O que estava lá parecia estar à minha espera, pois seu olhar não desviava da direção que eu vinha. Confesso a vocês que eu mesmo não sabia explicar o que estava parado lá. Parecia como se fosse uma densa fumaça negra. Achei que eu estava ficando louco. Foi então, quando me aproximei um pouco mais, que notei que o que estava à minha espera parecia se abaixar por entre o mato que se formava ao redor daquela porteira velha. E nesse momento, o medo tomou conta de mim. Eu nem imaginava pelo que eu iria passar. Também conseguia ouvir o barulho na mata de algo que caminhava em minha direção. Não demorou muito para que eu acabasse vendo o que estava saindo da mata. Era um grande animal negro. Aquilo mais parecia ser um grande cachorro sarnento e com muitas feridas pelo corpo. Aquele ser ficou a alguns metros de mim e também parecia me analisar dos pés à cabeça. Sei que parece loucura o que vou falar, mas aquilo de certa forma tinha o corpo quase humano. Suas pernas e braços eram fortes, também tinha o calcanhar bastante alongado, e seus pés e suas mãos eram deformados, retorcidos com grandes garras curvadas. Seu rosto possuía um focinho alongado, que lhe deixava com o aspecto de um cachorro de porte grande. Meu corpo todo travou, eu não conseguia andar. O medo parecia ter tomado todo o meu ser. Naquele momento, eu tinha certeza que aquele animal era um lobisomem. Tão logo aquele ser se aproximou de mim, senti como se fosse uma forte pancada em meu peito. A surra que levei daquilo foi o suficiente para me deixar caído na mata. E a única certeza que eu tinha era que não demoraria para aquela fera terminar de me matar. Foi então que mais uma vez, apesar de estar muito ferido, escutei barulho na mata. E no momento em que estava quase desmaiado, olhei para o lado e acabei vendo aquele mesmo homem que entrou no bar. Também vi ele caminhar em minha direção e pronunciar algo que
acabou fazendo aquela fera se afastar de mim. Depois que o lobisomem acabou retornando para a mata, aquele homem continuou lá parado por um pequeno tempo. E quando caminhou em minha direção, me olhou e fez o mesmo movimento com a sua cabeça, como se estivesse me cumprimentando mais uma vez. Então se virou e sumiu na mata. Depois disso eu acabei desmaiando. Quando voltei a si, estava em minha casa, e minha mãe cuidava e limpava de meus ferimentos. Meus amigos também estavam em minha casa, querendo saber o que tinha me acontecido. Foi então que tão logo a minha mãe terminou de limpar as minhas feridas. Então acabei perguntando como eu tinha chegado em casa. E meus amigos acabaram me respondendo que o mesmo homem que tinha entrado na lanchonete no momento em que estávamos lá, acabou retornando mais tarde e falou que deveríamos fazer o caminho da sua casa, pois ele tinha certeza que você estava em apuros. Depois de ouvir tudo o que eles tinham para contar, quando eu falei que o que me atacou foi um lobisomem, e que só não fui morto porque vi aquele homem dar ordem para a fera ir embora, todos acabaram ficando calados e ficaram com um semblante de muito assustados. Nesse momento minha mãe começou a chorar e acabou pronunciando para que todos que estavam dentro da minha casa a ouvissem: "Você só não foi morto porque o homem que vinha acompanhando seus caminhos só poderia ser alguma entidade das matas, uma força maior. E por este motivo o lobisomem acabou obedecendo às ordens que recebeu." Tudo isso aconteceu comigo. Eu zombei muito, tirava sarro, dava risada, até que uma noite eu acabei sendo atacado por uma criatura horrenda, que por muito pouco quase tirou a minha vida. Hoje em dia escuto mais a minha mãe e também não fico até muito tarde nas ruas. Também não duvido de mais nada sobre acontecimentos sobrenaturais. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos que seguem este canal. Por motivos pessoais e também pelo fato de sermos uma família bastante conhecida na cidade em que moramos, não irei revelar meu verdadeiro nome, mas irei me apresentar por um nome fictício. Pois bem, me chamo Rafael. Atualmente estou com meus 21 anos. Sei que ainda há muitas coisas neste mundo que irei experienciar, mas com certeza o que vi naquela noite embrenhado em meio à mata ainda me deixa muito assustado nos dias atuais que vivemos. Para um melhor entendimento, irei explicar onde tudo aconteceu. O ano era 2021. Eu finalmente consegui realizar o meu sonho de entrar para o exército. Lembro-me de passar por um momento chamado de Semana Zero. E seguido desta semana, eu consegui ser um dos poucos escolhidos para finalmente passar pelo internato. Internato esse que só acontece para aqueles que conseguiram ser selecionados e irão poder servir.
Mesmo sendo em tempo de pandemia, minha formação foi a mais padrão possível. Lembro-me de terminar minhas instruções de campo básico e então começar a tirar serviço na guarda. Esse serviço era um daqueles que você tira armado com um FAL. Para os que podem estar se perguntando o que este nome significa, FAL é a abreviação para Fuzil Automático Leve. Mas também havia os plantões que tirávamos desarmados. Bom, haviam postos que tirávamos de rádio ou com um cacetete. A escala de serviço era de 48. Era muito boa para aqueles que deram tudo no trabalho, pois podíamos ter 2 dias indo para casa descansar após o expediente. E foi numa 48 de sexta-feira que vi essa coisa. Lembro-me de chegar bem cedo para arrumar meu fardamento, engraxar meu coturno e também ajustar meu cinto suspensório, para assim poder render a guarda do dia anterior. Aquele dia passou normal sem nenhum problema no serviço, mas foi chegando a madrugada que tudo começou. Bem, após faltar 5 minutos para eu assumir o serviço, acabei por ir chamar as pessoas que iriam entrar nos seus postos em breve. E assim esperei o cabo chegar para fazer a rendição. Cada um ficou em seu devido posto. Já o lugar onde eu tiraria minha guarda era um pequeno morro que chamavam até os dias de hoje de colina. Esse lugar acabou recebendo este nome devido sua elevação ser maior aos outros pontos onde se tirava a guarda. Havia muita mata ao redor. Também era normal de se ouvir barulhos por ali, pois aquela mata servia como moradia para algumas espécies de animais. A área ao redor do meu posto haviam cercas bem altas. Cercas essas que se alguém ou alguma coisa encostasse ou batesse, eu iria ouvir. As horas foram se passando tranquilamente, mas foi quando faltava apenas 1 hora da minha rendição que eu comecei a me sentir estranho. E ao olhar para a mata, eu tinha plena certeza que alguém estava me observando. De repente, por estar sozinho naquele lugar, em plena madrugada ao redor daquela mata, com isso veio um nó na garganta. Por um momento eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas então foi aí que, ao observar melhor toda a extensão da mata, acabei notando que algo andava em meio à vegetação. O que estava se esgueirando à minha espreita parecia estar me observando. De início cheguei a acreditar que só poderia ser um cachorro que estava naquele lugar, pois era muito comum cachorros estarem andando por ali. Mas foi quando aquilo passou por uma parte descampada da mata, parte esta que o refletor iluminava, que eu consegui ver aquilo com clareza. O que vi era enorme. Parecia um cachorro, mas seu focinho se assemelhava ao focinho de um porco. Seu corpo era cheio de pelos, mas algumas partes, como a barriga, era bastante falha. Suas pernas também pareciam, de certa forma, serem quebradas para trás, e as garras daquilo eram enormes. Sinceramente, acho que aquilo poderia cortar ou estraçalhar carne com muita facilidade. E nesse oculto, eu congelei. Não conseguia me movimentar ao presenciar aquela coisa que estava rondando aquela mata e olhando para mim com o rosto completamente transfigurado. Havia momentos que eu pensava em destravar o fuzil e atirar para afugentar aquela criatura. Mas então eu pensava, qual a explicação eu iria dar para o tenente? Como eu falaria sobre o real motivo daquele tiro?
Então decidi que só iria atirar caso aquilo viesse a me atacar. Por um pequeno tempo, aquela coisa ficou andando não muito longe da onde eu estava, como se estivesse achando algum modo de me atacar. Confesso que mesmo numa situação crítica dessas, eu demorei cerca de 2 ou 3 minutos para recobrar as forças e pôr a mente no lugar. Tão logo me recuperei, fiquei olhando aquilo rondando a mata sem tirar os olhos de mim. Parecia que aquilo estava determinado a fazer tudo para me pegar pelas costas. Só não fazia isso porque sabia que eu também não tirava os olhos dela. Ou então, sabia que se viesse para cima de mim, iria acabar se dando muito mal, por conta de eu estar carregando um fuzil 762. Aquilo ficou ali me rodeando por um bom tempo. E o que eu mais temia era que eu não conseguisse atirar naquilo a tempo. Mas foi então que eu consegui ouvir a caminhonete do cabo chegando ao longe. Também já havia passado da minha hora no posto. Aquilo, quando viu as luzes do veículo, acabou correndo numa velocidade impressionante para dentro da mata. Então, quando eu fiz a rendição, acabei falando bem baixo perto do ouvido de um rapaz que estava assumindo aquele posto. Não tira os olhos da mata. Então eu fui embora sem dar explicação. Não consegui dormir aquela noite. Cada vez que eu lembrava daquela situação, meu coração disparava. Parecia estar a 1000. Foi uma noite difícil, mas com o tempo fui deixando isso para lá. Ninguém mais naquela noite viu aquilo. Voltei para aquele posto pelas 6 da manhã e não vi mais nada também. Então entreguei o serviço para a próxima guarnição que havia chegado. Me arrumei e fui cumprir o expediente, mas com aquela coisa ainda na minha cabeça. Mesmo de dia eu olhava para aquela mata, naquele pequeno morro, e lembrava daquela criatura que estava tentando me pegar na madrugada. Hoje em dias atuais eu acabei pesquisando mais sobre isso. E em meio a essas pesquisas, acabei conhecendo o seu canal. E eu vi muitos relatos que batem exatamente com esta coisa que vi naquele lugar, que se duvidar, ainda vaga por ali. Obrigado por contar e ouvir o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.